Bom, já estamos no mês de agosto, o Dia dos Pais já está chegando e quem sabe em convidá-lo para apreciar um bom vinho. Você sabe como escolher um vinho? Bom, fique por dentro agora nessa reportagem. É isso mesmo, Sabrina, época do frio e nada melhor do que tomar um bom vinho. Eu vou conversar com ele agora e que entende tudo sobre o assunto. Antônio Duarte, presidente da ABS Brasília. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Época do frio, não é nada melhor do que tomar um bom vinho. Como escolher um bom vinho? Qual a primeira dica que você dá? Para escolher um bom vinho? Bom vinho é aquele que você gosta, né? Mas você tem aquelas castas tradicionais, Malbec, Merlot, Carmener, né? São as castas que todo mundo gosta, né? Então é mais fácil ir por aí, começar por aí. Eu que não entendo nada de vinho, se eu chegar no supermercado, por onde começar? Pela uva que eu mais gosto, então? O ideal seria você começar pela uva que você mais gosta, né? Se você vai no supermercado, você encontra vinhos de qualidade e não tem problema nenhum. Hoje em dia, é lenda, é mito, preço. Tem vinhos de preços altos, preço baixo. O preço interfere na qualidade da uva, na qualidade do vinho? Interfere, claro. Um vinho barato, que está escrito que passou por madeira, não pode ter passado por madeira, porque uma barrica de carvalho francês custa 600, 800 euros. Então, passou foi por chip, né? Então, ele é um vinho mais barato. Mas não deixa de ter qualidade, né? O vinho, é claro, não dá. Porque nós temos que pensar o seguinte, o vinho tem que ser barato para você poder tomar no dia a dia. Você não pode tomar vinho no dia a dia de 500, 600 reais. Mas também tem uma coisa, também tem vinhos caros que não valem o preço, né? Então, tem um ditado que diz, de uma boa uva, o enólogo pode fazer um vinho ruim ou um vinho bom. Existem certos tipos de vinho que você toma com certo tipo de carne, carne branca, com carne vermelha, como é que é? Existe um vinho específico para cada tipo de carne? Existe, quer dizer, qual é o princípio da harmonização? O princípio de você harmonizar comida com bebida é que um valorize o outro. Comer uma salada e tomar um vinho muito tânico, é claro que vai ficar desagradável, né? Mas se você comer a mesma salada com vinho branco leve, vai harmonizar. Se você tomar esse vinho branco leve com uma carne pesada, não vai dar certo, a carne vai engolir o vinho. Então você vai ter que pegar um vinho da mesma estrutura. Então o que acontece na harmonização? Se o prato é leve, o vinho tem que ser leve. Se o prato é pesado, o vinho tem que ser pesado. Essa é a primeira teoria que você tem que ter, né? E agora ao meu lado, o diretor de cursos da SBAV Brasília, senhor Gilvan Pires. Gilvan, bem-vindo ao Qual é a Boa Brasília. Muito obrigado. Dia dos Pais está chegando, né? Você vai falar um pouco pra gente de como apreciar um bom vinho nessa data comemorativa, né? É muito importante apreciar um bom vinho, brindar com um bom vinho ou um bom espumante agora no Dia dos Pais. A gente, né, não sabe da história do vinho e hoje em dia, principalmente nessa época do frio, o vinho está sendo bastante procurado, né? Muito procurado. Nós agora em Brasília tivemos alguns dias frios em junho, em julho, então automaticamente o consumo de vinho sobe, né? Porque o vinho ele aquece, ele é aconchegante, ele é romântico, então o pessoal aproveita mais essa época, toma mais vinho e um pouquinho menos de espumante. Como nós vamos entrar agora no agosto, setembro, mais quente e seco, o vinho cai um pouco de procura, mas o espumante ele sobe bastante na procura do público. Qual a diferença do espumante para o vinho? O vinho ele é o resultado de uma fermentação. A fermentação da uva resulta no vinho. O espumante, na maioria dos casos, são duas fermentações. A primeira é para formar o vinho e a segunda é para que nós tenhamos as borbulhas, nós tenhamos a perlagem no espumante. Aí é uma outra fermentação. Então o espumante é o resultado da segunda fermentação.
onde se adicionam as leveduras e açúcares para formar o anidrido carbônico, CO2, que são as maravilhosas perlagens que nós temos no espumante. A gente pede um vinho, geralmente num bar, num restaurante, né? Eles colocam vinho e as pessoas costumam mexer a taça. Como é que funciona para que serve esse procedimento? Quando se recebe um vinho, normalmente sente-se, primeiro vê-se a coloração dele, qual é a cor dele, depois no nariz, colocando o nariz bem dentro da taça, seus aromas e, por último, o sabor. Sommeliers já de uma boa formação, só com isso eles podem até te adiantar que tipo de uva que ele é feito.